Olá pessoal, boa tarde. Terça-feira, dia 19 de março, está no ar o Bate-Papo Esportivo, um programa que te deixa por dentro de tudo que acontece no futebol em Minas Gerais, pelo Brasil e pelo mundo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Levir esboça time reserva para jogar amanhã em Juiz de Fora. Exames descartam lesão no meia Rafinha. Givanildo corrige erros em busca da segunda colocação na primeira fase do Mineiro. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo e para fazer interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Convido o pessoal de casa para participar com a gente. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Participe com a gente nesse bate-papo. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mande sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. E falando em redes sociais, queria convidar você a participar das nossas redes sociais. O Bate-Papo Esportivo está no Instagram, no Facebook, com canal no YouTube. Entra lá e confira vídeos exclusivos que separamos do programa e colocamos lá no YouTube só para você dar uma conferida. Bom, assuntos de hoje, claro, os jogos decisivos aí da última rodada do Campeonato Mineiro. Vamos falar da preparação de Atlético, Cruzeiro, América. Vamos dar uma volta também pelo futebol brasileiro, tem algumas especulações de contratação de jogadores nos times, tem seleção brasileira se preparando para amistosos aí no final de semana. Então vamos começar apresentando a turma aqui hoje. Guilherme Guimarães, seja bem-vindo. Torcida do Cruzeiro pode dizer que está aliviada aí? Nós vamos falar mais, aprofundar mais sobre o assunto no bloco do Cruzeiro, mas Rafinha é livre de contusão. Um abraço, Breno, um abraço para quem acompanha o Bate-Papo Esportivo de casa ou nas plataformas digitais. Ô, Breno, o Rafinha é uma peça importante, sim, do Cruzeiro. Não é aquele jogador que é unanimidade entre os torcedores, até porque as contratações que o Cruzeiro fez para essa temporada colocaram aí uma pitada de pimenta na opinião do torcedor, que às vezes quer ver o Marquinhos Gabriel como titular, ainda espera a recuperação do Thiago Neves, mas o Rafinha tem sido um jogador importante porque ele, além de apoiar o ataque, ele também faz a recomposição. Isso o Mano Menezes a gente sabe que cobra bastante. É um jogador importante, saiu e deixou a comissão técnica do Cruzeiro preocupada na última partida, mas deve ter condição de, se o Mano optar, ou colocar para jogar nessa partida contra a Caldense, que vai fechar aí a primeira fase do Mineiro. Bira Marinho, seja bem-vindo, Bira. Obrigado. E aí, Bira? O Atlético venceu o Clássico, né? O clima no Atlético deu uma melhorada, fechou aí essa primeira fase, já vai ser o líder, não tem como perder essa liderança. Está satisfeito agora com o momento do Atlético ou ainda tem que melhorar mais? Tem que melhorar, né? Um abraço aos nossos telespectadores, aos companheiros aqui. O Atlético precisa de melhorar, né, Breno? O Atlético, mais uma vez, ganha com um gol nos descontos, na Bacia das Almas, e uma vitória que não foi nada fácil para o Atlético. E o Atlético se beneficiou aí da saída, da expulsão do Mateuzinho, né? Então, o Atlético precisa de continuar com esse alerta vermelho ligado, porque o Campeonato Mineiro a gente sabe como é que é. São equipes mais fracas. Agora, isso aí, na fase agora de grupos da Libertadores, o Atlético pode ter um destino não muito bom para o seu torcedor e para o seu time. Fechando a turma aqui hoje, Luciano Dias, seja bem-vindo. Camisa sua hoje, ela é propícia porque eu vou te perguntar, né? Eu vou te perguntar do América. E aí, você acha que o América vai sentir o impacto dessa derrota no Clássico de domingo? Tudo bem, Breno? Pessoal de casa ligado aí no Bate-Papo Esportivo. Eu pensei que você ia perguntar sobre o Glasgow Rangers e tudo mais, Sporting Lisboa. Vamos valorizar o que tem aqui em Minas, rapaz. Tá doido? Pois é, Breno. O América deu para tirar muitas lições desse jogo contra o Atlético.
A gente viu em campo um time muito organizado contra o Atlético, dominando as ações mesmo. Não sei se o placar seria a vitória do Galo se o Mateuzinho não fosse expulso ali por volta de 15 minutos do segundo tempo. Lições positivas, lições negativas, algumas falhas no sistema defensivo e tudo mais. Mas a torcida do América pode ficar confiante para a reta final do Campeonato Mineiro. Para a temporada, alguns reforços importantes devem chegar aí para a Série B, principalmente ali do interior de São Paulo, com o Campeonato Paulista acontecendo e finalizando. Então, o torcedor do América está confiante com o time e com o Givanildo Oliveira, que tem esse time nas mãos. Bom, dando uma passada aí pelo Brasil, pelas coisas que estão acontecendo no Brasil, ontem eu estava vendo os comentários aí de uma possível volta do Alexandre Pato para o futebol brasileiro. O São Paulo está aí interessado. Como é que vocês veem aí, de repente, o Pato voltar para o futebol brasileiro? Quem vai pagar o Pato, né, Pedro? É a famosa pergunta, né? Tá aí, o rei da pegadinha. É o seguinte, o Alexandre Pato, ele surgiu muito bem no Internacional, era uma grande promessa do futebol brasileiro, não estourou da forma que muitos esperavam, até porque eu acho que essa explicação ela é meio antropológica, digamos assim. O jogador brasileiro parece que quando atinge um certo nível financeiro, não vai, para de jogar futebol, acho que ganhou aquilo tudo que poderia na carreira e simplesmente para de ter uma ambição esportiva, digamos. O Alexandre Pato, na minha opinião, é um desses atletas, parou num determinado momento da carreira onde poderia ter ido muito mais, no Milan jogou muito bem e depois do Milan ele acabou pegando uma ladeira, descendo uma ladeira. Não vejo o Alexandre Pato como um salvador da pátria para o São Paulo. Não sei se o São Paulo precisaria de um jogador tão caro assim para resolver um problema que, na minha opinião, é estrutural e de diretoria e não de elenco, porque o São Paulo tem um bom elenco, se você pensar. Ontem o goleiro Jean, né, que abandonou um treino e deixou o Wagner Mancini, treinador tampão, lá falando sozinho. O São Paulo vive um momento muito complicado. Alexandre Pato, para mim, não seria solução alguma. Pois é, e não dá para entender, né? Esse momento do São Paulo é uma crise política, é uma crise de todos os lados, é jogador se rebelando, enfim. E aí, Luciano, o do São Paulo tem que ficar preocupado porque ele é o único grande que talvez possa não se classificar aí para a próxima fase do Campeonato Paulista. O Pio destacou bem a situação que vive o São Paulo hoje. O problema em campo é um reflexo da própria diretoria, algumas ações da diretoria que não é de hoje, né? O São Paulo não conquista o Campeonato Paulista desde 2005, está nessa fila, há uma pressão muito grande. É um dos grandes do futebol brasileiro que não conquista um título importante já há um tempo, a última Sul-Americana em 2011. Então, o São Paulo, nessa questão política que atrapalha o time dentro de campo. Sobre o Alexandre Pato, ele, para mim, é uma das maiores decepções que eu tenho no futebol. Quando eu vi o Pato surgindo no Inter com 17 anos, não sentindo pressão, disputando o Mundial de Clubes com certa autoridade, falei, esse é mais um atacante que vai estourar no futebol brasileiro. Não vingou, assim como outros. O Ganso, por exemplo, era outro que eu esperava ser um dos melhores do mundo e também não vingou na Europa. Não sei o que acontece realmente, uma acomodação talvez de alguns jogadores brasileiros que quando atingem um nível financeiro como o Pio destacou, eles ganham uma certa acomodação. Isso acaba atrapalhando a carreira. Vamos falar então agora de futebol mineiro, né? Vamos começar aqui falando do América. O América já está se preparando para enfrentar o Guarani de Divinópolis amanhã no Independência. Givanildo Oliveira dando uma atenção especial para corrigir os erros defensivos do time que aconteceram no Clássico de domingo. Mateuzinho expulso no domingo, desfalca o time amanhã. Bira Marinho, pelo que você viu no domingo do América, ficou uma boa impressão? Claro, estava com um jogador a menos, no Clássico é difícil, mas a organização do time, como é que você viu aí o time do América? Sim, o time do América é muito organizado. A gente lamenta a infantilidade do Mateuzinho, né? É um jogador novo, mas uma entrada dessa num Clássico, na frente do juiz, complica, né, Mateuzinho? Você tem que botar a cabeça no lugar, você joga muita bola. Agora, o América está mostrando aí a cara do Givanildo, né? O Givanildo deu um padrão de jogo para o América. Campeonato Mineiro? Legal. Campeonato Brasileiro? Não, precisa de se reforçar muito. Mas para essas disputas aí, agora o América vai desbarrar com o Cruzeiro, né? Então, aí já complica. Agora, eu estava comentando ontem com alguns amigos, Pio, sobre a qualidade do Zé Ricardo no meio de campo do América, né? Que jogador, e daqui a pouco nós vamos ver ele saindo do América, indo para outro time.
Apesar que já dizem que o Cruzeiro está de olho aí no jogador, mas seria uma boa para o Atlético Cruzeiro também, né? É um bom jogador, é um volante moderno, na minha opinião, sai para o jogo, chuta bem de fora da área. É um atleta que rapidamente... Novo, é um atleta que rapidamente vai ter uma oportunidade num grande clube. Fazendo uma boa Série B, aí é inevitável, é a chance dele de aparecer. O América precisa, na minha opinião, concordo com você, resolver o problema do sistema defensivo. Eu estive no Mineirão fazendo o jogo Atlético e América pelo jornal Hoje em Dia e vi que o América tem deficiências defensivas sim, principalmente no miolo de zaga. Às vezes o Paulão e o Jussani, eles se confundem ali no posicionamento e o Atlético aproveitou muito bem disso, principalmente no segundo tempo. Mas voltando a falar do Zé Ricardo, inclusive o próprio Itaí Machado já elogiou o jogador, né? Tem essa aí especulação de que o Cruzeiro é um dos interessados, mas tem um detalhe importante, né? O América sempre engrossa o caldo quando o Cruzeiro ou o Atlético falam que tem interesse em algum jogador. A gente já viu isso nos capítulos recentes aí, a própria Richarlison, que foi vendido para o Fluminense e agora já joga na Europa. Então, se Cruzeiro ou Atlético quiserem o jogador, não vai ser fácil tirá-lo do América. Bom jogador, né, Luciano? Joga demais. Um volante que sai com qualidade, passe de qualidade, chega à frente. Volante moderno, como o Pio disse. E o Zé Ricardo eu vejo como uma joia e não é de hoje. No ano passado eu esperava mais dele. Teve um certo atrito com o Anderson Moreira ali após alguns clássicos contra o Atlético. Acabou perdendo espaço no time titular e acabou reassumindo com autonomia, com certa tranquilidade. O Mateuzinho, para esse confronto fora, uma infantilidade. Um jogador que vai aprender muito com esse lance contra o Atlético, sabe muito bem que prejudicou o seu time. O Toscano deve fazer a armação nesse próximo jogo contra o Guarani e o França deve ganhar mais uma oportunidade no time titular para esse jogo que fecha aí a primeira fase do América no Campeonato Mineiro. Tá aí. Bom, agora eu tenho uma dica para você que precisa fazer fisioterapia, pilates ou melhorar sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Pessoal, se você quer melhorar sua qualidade de vida, procure o CROT. Lá você será atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando do Cruzeiro.